Obrigada, Alex. Obrigada, gente. Obrigada, Ligagem, por mais esse convite. Obrigada às pessoas que estão na sala. Para quem não me conhece, eu sou Ana Titoto, sou psicóloga, trabalho com RH já tem uns 15 anos. Estou na Cadmus há 2 anos, onde a gente tem feito um trabalho muito interessante aí com pessoas, além de todo o core que a gente atua. Eu gosto muito de saber quem está na sala, Alex, então se o pessoal puder compartilhar aí no chat, falando as áreas de atuação, e aí você me interrompe, porque eu acabo esquecendo de perguntar de volta. Eu gosto de saber quem é que está na sala. Bem, a gente começou, né, o tema de profissional remoto há 15 dias atrás, dentro desses diversos assuntos que a Ligagem vem trabalhando nesses últimos dias, compartilhando com as pessoas nesses últimos dias. E o tema de hoje a gente vai falar sobre gestão, né? Como é que a gente faz a gestão da nossa carreira e se torna, assim, um diferencial, né, no mercado de trabalho e na vida. Então, vamos pensar um pouquinho como é que foi que a gente encerrou há 15 dias atrás a nossa conversa, quando a gente falava do profissional como protagonista. A gente citou ali no final da apresentação os 3 perfis, né, que a gente acabou dividindo para sintetizar, os profissionais que aceitam, os profissionais que esperam e os profissionais que desejam. Então, só para a gente relembrar, a gente tem os profissionais que aceitam, são aqueles que estão ali sempre esperando que a empresa, que está passando carro aqui na rua, desculpa, que sempre esperam o que a empresa tem para oferecer, e eles estão ali aguardando o próximo sinal, o próximo movimento. A gente tem as pessoas que esperam, que são aquelas que têm desejo de trilhar um caminho, que têm desejo de uma carreira, mas que esperam a sinalização de qual caminho, de como trilhar o caminho. E a gente tem as pessoas que desejam, que são aquelas que desenham o caminho que querem trilhar, né? Elas sabem onde elas querem chegar e elas vão atrás desse caminho. São as pessoas que identificam oportunidades, que compartilham com o time, que desenvolvem as pessoas dentro daquela possibilidade e vão aí se tornando protagonista, que era o tema que a gente estava trabalhando há 15 dias atrás nesse tema de profissional remoto. E hoje a gente vai falar sobre carreira, né? Então, como é que a gente faz gestão da nossa carreira para que a gente se torne um diferencial? O que é carreira? Carreira, originalmente, ela é um caminho, né? A palavra carreira significa caminho. E quando a gente fala de carreira dentro da área profissional, a gente está falando do caminho que a gente vai trilhar. E esse caminho, muitas vezes, ele pode ser desenhado pela empresa, como ele pode ser desenhado pelo profissional. E aí, a gente vê aqui esses 2 modelos de carreira. Então, antes, a gente costumava ver com mais frequência as carreiras que eram desenhadas ali pela empresa. É muito comum nos processos de seleção os candidatos perguntarem: a empresa tem plano de carreira, né? E sim, a empresa tem plano de carreira. Quando a empresa se constitui, né, quando ela entra para um negócio, ela tem desenhado ali onde ela quer chegar, qual caminho ela quer trilhar, e está sempre, obviamente, aberta aos percalços aí da vida, mas ela tem sim um plano de carreira. E quando a gente fala do plano de carreira voltado mesmo para o profissional, a gente tinha antes, né, desenhos que levavam o profissional degrau a degrau. Então, o profissional, ele entrava ali na empresa, no primeiro cargo, no cargo inicial, e depois de um tempo ele ia para o cargo seguinte, e assim até ele chegar nos cargos mais altos dentro da organização, né? Algumas empresas ainda trabalham nesse formato, é um formato que dá um pouco mais de segurança, porque o profissional, ele está ali, ele sabe qual o passo que ele vai dar, ele sabe onde ele vai chegar, mas não necessariamente é o passo que ele escolheu dar, não necessariamente é a carreira que ele resolveu percorrer. Nem sempre o profissional que tem ali habilidades operacionais tem habilidades de gestão, nem sempre ele tem habilidades estratégicas, e essas são competências que ele precisa para chegar em cargos mais altos, né? Então, como é que é para a pessoa trilhar essa carreira que já está desenhada? É como a gente comprar um presente para alguém, né? Quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente quer saber como aquela pessoa é, a gente quer saber as características daquela pessoa para que a gente possa dar um presente que não seja padrão, que seja algo ali que seja mais aderente ao perfil da pessoa. E hoje a gente tem a possibilidade de desenhar as nossas carreiras.
Eu venho de uma cidade do interior e eu tô com 40 anos, e quando eu era jovem, adolescente, eu lembro que os meus amigos, quando faziam 15 anos, eles automaticamente entregavam o currículo na fábrica. Essa era a expectativa aí dos 15 anos na época para começar a trabalhar na fábrica. Quantas dessas pessoas pensaram o que queriam ser quando crescer? Quantas dessas pessoas desenharam a carreira que queriam trilhar, né? Às vezes eles seguiram ali algo que era tradição, que fazia parte da cultura daquele universo, daquela família. Só que hoje a gente consegue ter um horizonte um pouco maior, né? E a gente ainda está desbravando tudo isso, ainda é o começo, né, desse momento atual de carreira. A gente pode desenhar, a gente pode viajar, a gente pode sonhar. E para isso a gente tem que ter aquele desejo do profissional que a gente falou lá atrás e ir atrás daquilo que a gente quer. E como é que a gente faz para desenhar essa carreira? Essa carreira, ela exige a sua atuação diária no seu desenvolvimento, porque você não tem ali um caminho desenhado, você tem que desenhar. Então ela te traz uma certa insegurança, mas se você for atuante, se você for ativo desse desenho, né, nessa construção de carreira, ela tende a trazer muito mais satisfação para você. E como é que a gente pode fazer isso? O autoconhecimento é algo que é muito importante para esse momento, para esse desenho de carreira. Então, quem eu sou, né? O que eu gosto de fazer? E a gente sempre aliar o pessoal com o profissional. A gente tem que ter essa coerência de quem eu sou na vida pessoal e quem eu sou na vida profissional, porque a gente é um ser único, né? Eu fiz um treinamento recentemente, onde uma das atividades era a gente encontrar o nosso superpoder. Cada super-herói tem um superpoder que o diferencia dos demais e por isso eles são importantes ali nas histórias, né? E qual é o nosso superpoder? E para a gente conhecer o nosso superpoder, a gente tem que buscar o nosso autoconhecimento. Então, quais são os nossos pontos fortes? Quais são as nossas habilidades? Quais são as nossas competências? Do que eu gosto? O que eu posso oferecer de melhor para o meio? O que eu posso oferecer de melhor para a empresa onde eu estou trabalhando? E para isso, a gente pode contar com a ajuda de profissionais. A gente tem que estar sempre muito aberto aos feedbacks que a gente recebe, escutar sempre o que as pessoas nos sugerem. É claro que quando você está no processo de autoconhecimento, você escuta, você recebe e você trabalha aquilo, né? É diferente de você receber um feedback, receber uma orientação e levar aquilo como verdade absoluta. Então, você vai recebendo as orientações, você vai buscando profissionais que possam te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Quando a gente está ali escolhendo a profissão, vai prestar um vestibular, tem ali seus 17, 18 anos, a gente busca a orientação vocacional, né? Mas não é só nesse momento que a gente deve buscar a orientação vocacional, né? Essa construção da carreira, essa construção do profissional, ela é no decorrer da vida. Então, a qualquer momento, a gente pode parar e revisitar, parar e olhar novamente para esse nosso superpoder, para esse caminho que a gente está desenhando, para ver se de fato a gente está indo pelo caminho que a gente gostaria de ir, né? Então, além disso, a gente mantém a informação, né? A gente tem que se conhecer, mas a gente tem que estar sempre conectado com tudo que está acontecendo de novo. Quais são as novas tecnologias, quais são as novas teorias, se a gente tem só o autoconhecimento, mas a gente não tem o conhecimento do mercado, de tudo que está acontecendo, uma coisa se perde por conta da falta da outra, né? Então, a gente ter o conhecimento daquilo que a gente quer, da carreira que a gente quer trilhar e trazer também conhecimentos do mundo externo, que são aí as teorias, as tecnologias, os segmentos, e a gente manter sempre essa informação. E aí, para que a gente seja um diferencial, a gente tem que primeiro ser um diferencial para a gente, né? A gente primeiro tem que olhar e ver o que faz sentido para a gente, porque isso automaticamente vai refletindo nos negócios, isso automaticamente vai refletindo nas equipes das quais a gente faz parte. Então, a gente tem que ter esse foco naquilo que a gente faz sentido, para que a gente não seja uma pessoa em desconexão com o meio, em desconexão com tudo que está acontecendo. Então, aqui montando, né, um passo a passo de tudo que a gente já falou, a gente tem, então, aquele profissional que deseja, ele sabe, ele encontra ali nos negócios, ele encontra ali na empresa, na profissão dele, oportunidades, possibilidades, ele se atualiza, ele
busca conhecimento, ele mostra para o time que aquilo é viável, que aquilo é um gap que pode ser trabalhado, então ele seduz as pessoas, né? Ele motiva as pessoas dentro daquela possibilidade, ele capacita as pessoas e começa a construir algo diferente, né? E para isso ele precisa de atitude, porque para que ele possa fazer isso, ele não só tem que ter um bom relacionamento ali dentro do time, como ele tem que se conhecer. Então, tudo isso requer muita atitude, porque ele tem que estar sempre em movimento. Ele não pode parar para esperar nada, porque as coisas vão acontecendo. E é difícil, né, a gente parar e olhar para a gente. É tão mais fácil a gente pegar algo pronto e seguir, né, porque dá menos trabalho. Então, a gente ter coragem de olhar e falar assim, peraí, não é por esse caminho, o caminho é diferente, tudo me setou para esse caminho, mas o que eu quero fazer é aquilo. O mercado, ele tende a te levar por caminhos, mas nem sempre são os caminhos que você quer seguir. Então, é algo que exige muito da sua atitude e muito da sua coragem. Você olhar para quem você é, para que você possa fazer a diferença para você e para o meio. E o conhecimento, né? A gente atrás do conhecimento, a gente tem que ter ali um ser que é sólido, né? Que está ali forte, porque só carregar a cabeça de conhecimento, de informações, o corpo ele não aguenta, né? Então a gente, como eu falei lá atrás, a gente tem que estar sempre em conexão o ser, né, o autoconhecimento com o conhecimento, para que isso possa fluir de uma maneira interessante. E aí, quando a gente consegue, né, estar dentro dessa carreira que a gente desenhou, quando a gente consegue estar em constante movimento, na verdade a gente não desenhou, a gente desenha a carreira todos os dias, né? Então, enquanto a gente está desenhando essa carreira, surgem os reconhecimentos. Mas o reconhecimento que vem de fora, e eu gostei dessa imagem que eu coloquei, ok, tá todo mundo dizendo esse é o caminho, parabéns, você fez algo que foi muito legal, você contribuiu, mas isso precisa ter uma conexão ali com quem está recebendo o reconhecimento. Porque o reconhecimento sem a satisfação, ele deixa de fazer sentido, né? Ele alimenta ali por algum tempo, mas ele não vai fazendo sentido no dia a dia da pessoa. As pessoas vão ficando cansadas e elas precisam sempre buscar aquilo que de fato faz sentido. Então, assim, a carreira que eu estou construindo, ela faz sentido para mim? Ela faz sentido para os negócios? Onde é que falta aprimorar? Onde que falta buscar conhecimento? E a gente tem que estar sempre com essa análise crítica, porque nem o indivíduo e nem a ciência, né? Elas podem deixar de estarem ali em conexão. Então, a gente tem que construir isso diariamente e é algo que dá bastante trabalho. A carreira que já é desenhada, que a empresa oferece, não está errada, né? Ela existe, ela atendeu por muito tempo, ela atende ainda em muitos negócios, mas a gente tem hoje a possibilidade da gente desenhar a própria carreira e fazer algo que faça um pouco mais de sentido para a gente. Quando eu fui buscar, né, uma frase que fizesse aí sentido para a gente, eu pesquisei algumas coisas e aí eu cheguei nessa frase que diz que o nosso maior medo não deve ser do fracasso e a gente não atuar naquilo que a gente e não ser bem sucedido naquilo que a gente escolheu atuar. E aí quando eu fui pesquisar quem era essa pessoa que tinha dito, o Francis Chan, ele é um grande líder religioso americano e ele deixou de estar numa grande igreja para atender pequenos grupos, né? E ele disse que nada para ele é mais importante do que aquele sentimento de estar em família. Essa é a percepção dele, né? E qual é a nossa percepção? O que a gente quer para a nossa carreira? O que faz sentido para a gente? É estar numa grande empresa? Construa essa carreira. É estar em pequenos grupos? Construa essa carreira. Mas busque pelo autoconhecimento para que a gente possa fazer diferença naquele meio onde a gente escolheu estar. E eu agradeço. Eu acho que eu usei um pouquinho menos do tempo. Alex, eu esqueci de perguntar a área de atuação das pessoas. Aí, se você puder me contar agora, e eu fico aberta para as perguntas. O pessoal ficou meio tímido aqui para falar, né? Ah, é? Veio os mesmos de sempre, né? Já o coach, o pessoal de RH, já o Master, UX, RH, esse é o povo que tem aí.
Maravilha. Obrigada, Alex. Legal, parabéns pela apresentação. Já temos uma pergunta aqui, você pode ir colocando outras perguntas aí, pessoal. Alex está falhando um pouquinho, tá? Tua voz. Tá bom? Pessoal, pode colocar as perguntas. Tá ouvindo, Ana? Agora eu tô te ouvindo. Já tem uma pergunta aqui do Rodolfo. Ana, Uhum. muito boa sua apresentação. Que dicas você daria para um profissional colocar no seu currículo para que a gente alinhe missão versus carreira? Para que a gente alinhe, desculpa? Missão versus carreira. Tá. Oi, Rodolfo. Uma coisa que as pessoas costumam me perguntar é exatamente sobre a construção do currículo, né? A gente procura, na verdade, no currículo as informações técnicas. A gente é condicionado a procurar as informações que são mais técnicas, mas a maneira como a gente escreve isso no currículo, a gente pode demonstrar o nosso perfil. Existem pessoas que focam exatamente naquilo que ela tem de conhecimento. E existem pessoas que compartilham no currículo os objetivos que foram atingidos, as metas que foram alcançadas, os projetos que foram desenvolvidos. Então, não só traz aquilo que tem de conhecimento acadêmico, conhecimento que foi adquirido em salas de aula, em treinamentos, em cursos, mas traz tem valor para a pessoa, né? Por que aquilo faz sentido para ela? É isso. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Para Ana, aproveitem. Temos alguns minutos. Tem uma pergunta aqui, Ana. Como identificar em entrevista que a pessoa está alinhada com a missão e valores da empresa? Da Viviane. Desculpa, Alex, falhou. Eu ouvi só o final. Como identificar em entrevista que a pessoa está alinhada com nossa missão e valores? Consigo melhorar a minha conexão com vocês. Olha no chat, tem a pergunta aí. Você pode... Tira o compartilhamento. Isso. Uhum. Acho que agora eu consigo... A Vivi, a pergunta da Vivi foi a última que você me passou, mas eu não consegui ouvir ela toda. Então, você pode ler no chat aí também, tem a pergunta, né? Mas eu vou repetir. Você quer ler aí? Como identificar em entrevista que a pessoa está alinhada com a nossa missão e valores? É isso aí. Tá. Então, Vivi, uma coisa que a gente costuma fazer nas entrevistas é a entrevista por competência. Né? Recentemente, na Cadmus, a gente criou um material que foi feito em cocriação com os líderes, que são as pessoas que fazem entrevistas, exatamente de como a gente pode identificar na pessoa aqueles valores que são os valores da empresa, aqueles valores que fazem sentido para aquele grupo que está ali dentro. Então, a gente sempre buscar no histórico dele com situações em que ele vivenciou e não com achismo, né? Que a gente pode falar assim, o que você acha de compartilhar conhecimento com os seus colegas? É diferente da gente falar assim, como você compartilha conhecimento com os seus colegas? Então, a gente trazer sempre na prática dele mesmo aquilo que faz sentido e que está alinhado aos valores da empresa. Então, essa é a forma que a gente pode conseguir, através da entrevista, fazer com que a gente capte. Posso continuar aqui, Alex, na leitura? Pode continuar. Tá. A Angélica, ela fala para a gente, interessante as minhas colocações. Você acredita que priorizar a satisfação do que o reconhecimento pode afetar o compartilhamento entre as equipes? Deixa eu ler de novo. Então, na verdade, Angélica, quando eu falo satisfação, eu falo daquilo que faz sentido. Por exemplo, a gente pode reconhecer uma pessoa e a gente entender que para ela aquilo é um reconhecimento com um cargo, né? Então, olha, você tem feito um excelente trabalho como, vamos falar aí da área de tecnologia, como um desenvolvedor. Então, eu vou te reconhecer como líder de um time. E quando a gente faz isso, a gente pode sim encontrar dentro daquela pessoa, daquele profissional, uma satisfação em ser um líder, ela desenhou aquilo para ela desejava ser um líder, como não.
Então, o reconhecimento, se ele não tiver conexão, né, com o indivíduo, se ele não tiver conexão com aquilo que tem de expectativa, que tem de desejo, a gente pode errar, né? Então, para a gente poder reconhecer e aquilo ter uma efetividade, a gente precisa encontrar na pessoa essa satisfação. Eu tenho satisfação em ser um líder de pessoas e não simplesmente eu me sinto mais poderoso, eu me sinto reconhecido, eu me sinto que me deram valor, porque isso tudo acaba, né? Isso tudo acaba se desfazendo se não tiver uma conexão com aquilo que a pessoa espera, né? Com aquilo que a pessoa deseja. A Antônia, ela pergunta aqui para a gente, em um currículo, a empresa se identifica mais com formação acadêmica ou com as experiências já trabalhadas? Então, Antônia, a gente teve uma fase em que a formação acadêmica era algo que fazia muito mais sentido do que a experiência. A formação acadêmica, ela acaba ficando lá para trás, quando a gente fala aí em cursos que te dão títulos, né, graduações, enfim. A experiência é que a gente carrega no dia a dia e que faz com que a gente adquira novos conhecimentos acadêmicos, né? Então, pós-graduação, mestrado, isso sim é que faz sentido para a pessoa. Então, a pessoa ter se formado lá atrás, numa área específica, numa faculdade específica, não diz sobre a carreira que ela tem trilhado, né? Sobre esse caminho que ela tem percorrido. Existiu-se um tempo em que as empresas exigiam faculdades de primeira linha, formações. É claro que existem áreas que a pessoa tem que ter ali um engenheiro, um médico, né? Ele tem que ter aquela formação e não tem como ser diferente. Mas hoje em dia a experiência diz muito mais do que o título que você adquiriu lá atrás. Lembrando que experiência exige também adquirir novos conhecimentos. O Gabriel Freitas, ele fala sobre carreira, qual a importância em escolher uma pessoa para a mentoria e como fazer essa escolha de forma estratégica e não ser top-down, alguém escolhendo um mentor por você. A gente fala ali naquele slide do autoconhecimento, né, Gabriel, sobre isso. O mentor tem que ser alguém que, de fato, tenha ali algo a acrescentar para a carreira que você está construindo, para aquilo que você já despertou. Você precisa encontrar nesse mentor algo que faça conexão com você, né? Você não pode eleger alguém porque tem status, porque tem títulos, se não tiver um link com você. Então, é muito importante, eu falei lá, né? Busque um profissional, escute, receba os feedbacks, mas tem que fazer sentido, porque se não faz sentido, cada um puxa para um lado e aí a coisa se perde. Então, a gente começar esse caminho de autoconhecimento inclui também a gente escolher esse mentor e que top-down eu acho que não faz sentido, porque, na verdade, é você que tem que ter uma conexão com a pessoa, né? O Jeff, ele pergunta qual a dica para esse momento atual de isolamento, como as pessoas devem se portar e que devem salientar para ser diferente. A gente comentou bastante sobre isso, né, no último profissional remoto, que foi exatamente sobre o profissional como protagonista deste momento de crise, né, e como é que ele pode atuar dessa forma, e é exatamente isso. Como é que a gente pode construir, identificar os gaps, saber o que a gente pode melhorar. A gente está olhando para o negócio, para as pessoas, para as equipes de um outro ângulo, né? A gente sempre diz que para a gente enxergar a sala, a gente tem que sair da sala, né? E nesse momento a gente sai da sala. Então a gente pode olhar para tudo aquilo de uma forma diferente. Então, a oportunidade da gente identificar os gaps, da gente poder olhar o que a gente pode melhorar, o que a gente aprimorar neste momento de crise, se a gente conseguir olhar para tudo isso, né, de uma forma crítica e de uma forma produtiva e positiva, a gente consegue melhorar bastante e usar esse momento como algo momento para se construir e não para se desesperar. Obrigada, Antônia, ela agradece aqui. A Angélica diz, os líderes são incentivados a pensar no coletivo. Como se pode conciliar esse objetivo com incentivar o diferencial individual? Aqui, Angélica, o líder, né, ele também é um profissional, então ele também está nessa construção da carreira dele, e construir a sua carreira como líder envolve também desenvolver essa capacidade de incentivar pessoas, de conciliar pessoas. Então, o líder nada mais é do que mais um profissional em construção e que dentro dessa carreira precisa
precisa desenvolver essa habilidade aí de cuidar das pessoas, de desenvolver as pessoas. Ele tem tanta responsabilidade na própria carreira quanto os demais, né? Deixa eu ver se eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi, você me manda aqui no chat. A Vivi diz, existe alguma técnica, ferramenta que você utiliza para identificar qual seria a satisfação da pessoa? Vivi, eu sei que você trabalha muito bem, né, nessas atividades, você tem essa habilidade de cuidar de pessoas, de escutar pessoas, e eu acho que é isso, né? A gente trabalhar de acordo com a satisfação da pessoa é a gente estar em contato com a pessoa, a gente ouvir a pessoa, a gente saber quem é aquela pessoa que está na nossa frente. Às vezes, dentro de um time, a gente tem ali 10 pessoas, mas são 10 indivíduos, 10 pessoas que agem de formas diferentes, que pensam de formas diferentes, que têm sonhos diferentes e que por algum momento se conectaram e estão naquele momento trabalhando juntos. Mas na verdade são pessoas diferentes. Então a gente olhar para cada um, o que faz sentido para cada um, o que cada um almeja como profissional, faz com que a gente consiga trabalhar junto com eles. Escutar e utilizar tudo aquilo que a gente tem ao nosso favor, né? A gente tem aí o Management 3.0 com diversas ferramentas, com diversas técnicas que podem ajudar nesse trabalho que a gente faz aí, em ouvir, em escutar. Por aqui é isso, Alex. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ana, pela apresentação. Obrigada. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou o nosso webinar. Semana que vem temos mais. Acompanhem lá a nossa programação. Obrigado, gente. Bom fim de semana aí para todos. Obrigada, gente. Valeu.